A imputação é de homologação de um acordo, um complexo acordo, que teve uma primeira fase nos Estados Unidos envolvendo o Departamento de Justiça, a Securities and Exchange Commission, e que depois, com a Petrobras, e que depois resultou num acordo entre a Petrobras e o Ministério Público Federal no Brasil. A imputação à juíza é de que ela homologou um acordo. É isso, é disso que se trata aqui. Por que que diante desses fatos contados de uma maneira totalmente linear, o afastamento com todas as vênias não cabe? Em relação à juíza Gabriela Hart, toda medida cautelar pressupõe uma urgência que, por ser incompatível com o desenrolar normal do processo, demanda uma decisão imediata. Esse é o fundamento de uma medida cautelar. No caso da juíza Gabriela Hart, a imputação que se faz a ela é a homologação de um acordo em janeiro de 2019. 5 anos já se passaram. Evidentemente, não se trata de um fato minimamente contemporâneo para tornar urgente o afastamento dessa juíza, que todos dizem ter reputação ilibada, ser dedicadíssima, seríssima. Não é uma pessoa que no meio jurídico, quem é do ramo, eu fui advogado há 30 anos, todo mundo sabe quem é quem. Quando o juiz é incorreto, quando o juiz tem má fama, todo mundo sabe. Essa moça não tinha absolutamente nenhuma mácula sobre a carreira dela para ser sumariamente afastada, depois de, pelos mesmos fatos, o próprio Conselho Nacional de Justiça já ter arquivado. Aí desarquivaram, houve 8, 9, 10 votos e aí pararam o jogo. Portanto, a acusação contra essa moça é de haver homologado um acordo. Ato jurisdicional típico e de jurisdição praticamente voluntária administrativa. Não foi ela que fez o acordo foi celebrado pela Petrobras, com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, a Securities Exchange Commission, e depois entronizado no Brasil, num acordo da Petrobras com o Ministério Público Federal. Não havia nenhuma razão para suspeitar de alguma coisa errada. Como regra geral, primeiro, os atos que vêm do Ministério Público Federal têm presunção de legitimidade, como os atos do poder público em geral. Ninguém supõe que o Ministério Público, como regra, esteja participando de algum tipo de maracutaia, de algum tipo de coisa errada, para você olhar um acordo proposto pelo Ministério Público como se fosse alguma coisa suspeita que você devesse esquadrinhar para ver se não tem uma fraude ali embutida. De modo que essa moça está sendo punida sumariamente, antes da instauração do PAD, por ter praticado o ato jurisdicional de homologar um acordo celebrado pelo Ministério Público Federal com a Petrobras em cumprimento de um outro acordo celebrado nos Estados Unidos por 2 órgãos de credibilidade. O acordo envolvia 853 milhões de dólares e previa, o acordo era para ser pago nos Estados Unidos. E aí se previu que 80% desse valor viria para o Brasil. Era um acordo bom, era um acordo positivo. E aí estabeleceu-se que metade desse valor ficaria em conta judicial para pagamento de indenizações e a outra metade iria para um fundo patrimonial privado que investiria em finalidades públicas. E isso estava explicitado no acordo. O acordo criou uma fundação para a qual seria destinado aquele dinheiro. E o objeto dessa fundação era a promoção de direitos afetados pela corrupção, como o direito à saúde, à educação, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, à proteção daqueles em situação de vulnerabilidade social e à segurança. Não era dinheiro para o bolso de ninguém, não era dinheiro para fins privados, não era dinheiro para ninguém se locupletar. Ninguém foi acusado de ter levado vantagem pessoal indevida nessa matéria. Portanto, não é de desvio que se cogita aqui com todas as vênias. O que se discute é a impropriedade da criação de uma fundação para gerir esse dinheiro. E na vida, quando a gente comenta o videotape, tudo parece muito óbvio. E, portanto, a criação dessa fundação hoje, ninguém duvida que tenha sido uma decisão pouco feliz. Tanto que eles mesmos voltaram atrás e desistiram da fundação, antes ainda da decisão do Supremo Tribunal Federal. Na arguição de descumprimento de preceito fundamental, o ministro Alexandre de Moraes, em decisão monocrática, ele entendeu que a criação de uma fundação privada para gerir dinheiro de finalidade pública, que esse dinheiro não deveria entrar na conta da fundação privada, e sim no Tesouro Nacional. E anulou o acordo. Que eles, aliás, já tinham desistido, mas anulou o acordo. O ministro Alexandre de Moraes não fez nenhuma imputação à juíza que homologou o acordo, nem ao Ministério Público, de qualquer natureza. Ele só disse que era um acordo que estava destinando dinheiro público para uma fundação privada, que ia gerir o dinheiro para finalidades públicas, mas era uma fundação privada. E ele entendeu
que isso não era legítimo e invalidou o acordo. Ponto. Isso significa que a juíza deve ser punida por infração ou por crime, por ter homologado um acordo? Com todas as vênias, essa é uma tese. E detalhe, o dinheiro nunca entrou para a fundação, o dinheiro nunca saiu. Foi tudo interrompido antes que acontecesse qualquer problema. É importante deixar esse fato igualmente clarificado. Portanto, que se discute a imputação à juíza é que ela era uma juíza incompetente e que, portanto, não poderia ter homologado o acordo porque o acordo tinha natureza civil e ela era juíza criminal e não poderia atuar. Ou seja, a imputação é de que ela era juíza incompetente. Se sempre que um juiz vier a ser reconhecido como incompetente, se for puni-lo, em toda exceção de incompetência, a gente tem que punir o juiz. E, além disso, o acordo era inconstitucional. Se todo ato jurisdicional que o Supremo venha a considerar inconstitucional gerar punição, vamos ter que multiplicar as dependências do Supremo Tribunal Federal, porque todos os recursos extraordinários envolvem a imputação de uma decisão que contrariou a Constituição. Portanto, o afastamento de uma juíza que tinha reputação ilibada porque homologou um acordo que, à primeira vista, parecia muito bom, porque trazia para o Brasil um dinheiro que ficaria no exterior, e depois a percepção negativa de que era uma fundação privada, com todas as vênias, não me parece ser uma decisão